Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa oitava aula remota de biotecnologia. Hoje falando então sobre identificação de variação somaclonal. Como falei na aula passada, nós vamos introduzir agora um assunto um pouco novo, que é a parte da biologia molecular. Só que a biologia molecular não vai se desvincular completamente da parte de cultura de tecidos vegetais. Portanto, hoje vamos fazer essa transição entre uma área e outra. É uma introdução, digamos assim, da biologia molecular, mostrando como ela está relacionada com a cultura de tecidos vegetais e depois a gente vai ver as outras aplicações dessa biotecnologia. Bom, a gente falou até o momento, né, sobre clonagem in vitro na cultura de tecidos vegetais. E essa clonagem in vitro tem como objetivo a gente fazer clones, cópias fiéis de um determinado genótipo, uma planta que tem características de interesse, propagando ela com as mesmas características, mantendo essas características de interesse, para que a gente possa então fazer ah, um novo cultivo, desenvolver ali protocolos de conservação dos recursos genéticos, mas mantendo as características daquele genótipo. Porém, a coisa não é assim tão simples quanto parece, porque existe um fator que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue direcionar, que são as mutações. As mutações são alterações que ocorrem nas plantas, né, e que são de duas origens, basicamente. Mutações genéticas persistentes, que são aquelas que vão permanecer em todas as próximas gerações, e algumas mutações elas permanecem em algumas gerações e depois desaparecem, digamos assim, ou mesmo não permanecem por um período somente e depois aparecem. São as chamadas mutações de caráter epigenético. Mas as mutações, o mais importante de entender é que elas acontecem sem que a gente tenha necessariamente um controle disso. O exemplo abaixo aí mostra mutações ocorridas em maçã. Então a maçã Fuji, essa que a gente conhece tradicionalmente, comercializada nos mercados, ela é proveniente de um cruzamento de duas variedades, certo? Então ela não é uma planta mutante, mas sim uma planta que foi criada a partir de cruzamentos direcionados lá em 1939 no Japão. Essas culturas, então, essa maçã Fuji foi trazida para o Brasil, cultivada bastante aqui na região de clima mais temperado, na Serra Catarinense e Serra Gaúcha. E em Curitibanos, em 1986, o pessoal descobriu uma planta que sofreu mutação. Uma planta da variedade Fuji sofreu uma mutação. Essa, por sua vez, foi então propagada vegetativamente, né, por enxertia, por micropropagação, mantendo essa característica, dando origem então a uma nova variedade, que é a Fuji Suprema, com diferenças principalmente na sua coloração. Então foi uma mutação genética que ocorreu espontaneamente, não foi direcionada, não foi direcionada por cruzamento, por nada disso. Foi uma nova variedade que surgiu naturalmente. Essas mutações, por sua vez, essa variação somaclonal, elas não necessariamente alteram somente uma característica. Um exemplo é o arroz bluebelly, que é resistente a uma doença, a Brusone. E ao ser feita a propagação dele, o pessoal observou a presença de algumas plantas com o grão mais dourado, com a palha de uma coloração diferenciada, mais dourada. E essa também passou a ser suscetível à doença. Então, a variação somaclonal que ocorreu com essa planta não só mudou a coloração das palhas do arroz, mas também alterou a condição de resistência ou suscetibilidade dessa. Então, as variações somaclonais, elas acabam ou podem acabar gerando várias alterações morfológicas, fisiológicas em uma planta. Uma célula mutante
é aquela que sofreu uma alteração na sua composição genética, sem que tenha ocorrido a união de gametas, sem a fecundação. Isso é uma mutação, que pode ser uma alteração do número de cromossomos, da posição de genes, pode ser uma alteração da sequência de DNA, mas essas alterações ocorrem e alteram algumas condições da planta. Então, chamamos isso de mutante ou variante soma clonal. Então, variação soma clonal, o que é? É uma variação fenotípica, uma alteração das características visuais do fenótipo, né, que tem uma origem genética ou epigenética, como anteriormente falado. Se for genética, ela vai ser dada nas gerações seguintes permanentemente. É uma alteração que não vai ser perdida. A não ser que tenha outra mutação, é óbvio. Uma alteração epigenética, ela é transitória, principalmente devido a um estresse que a planta está sofrendo. Então, essa alteração ela pode permanecer por um período de tempo e depois ser novamente revertida e a planta pode voltar a uma condição anterior. Os fatores estressantes do meio de cultura estão diretamente relacionados a essas variações somoclonais. Aqui temos exemplos, então, de alguns estresses gerados em plantas de torrênia, né, uma espécie de interesse comercial, relacionada à viabilidade dos grãos de pólen. Então, os grãos de pólen tornam-se inviáveis conforme o número de gerações de subcultivo dessa planta vai aumentando. Então, se vocês olharem a tabela 1, ela apresenta ali, ó, que as plantas que foram derivadas de cruzamento, né, que não foram micropropagadas, têm ali 84,8% dos seus grãos de pólen viáveis. R0, R1, R2, R3, esses aí são os cultivos, né, quando foi feita a propagação in vitro. E se a gente olhar lá em R9, ou seja, 9 gerações, 9 subcultivos, a primeira planta teve uma redução para 24,3% de viabilidade dos pólens. Então, cai de 82 para 24. A outra planta caiu de 85,6 para 33. Então, quanto maior o número de subcultivos, maior a quantidade de grãos de pólen inviáveis devido a essas alterações. A tabela 2 apresenta a relação das alterações, dessa inviabilidade do pólen, devido ao o tratamento hormonal. Então, com o aumento da concentração do regulador de crescimento, dos hormônios, no caso o CBA e o NAA, a gente vê ali, ó, que quando não tem hormônio presente no meio de cultura, a frequência de pólen, de pólen viável, né, a variação da frequência, ou seja, quanto que mudou de pólens viáveis, é de 0%, não mudou nada. E quando a gente vai aumentando ali a concentração dos hormônios, essa variação da frequência de pólen viáveis, e por consequência inviáveis também, vai aumentando, chegando a quase 43% lá com a maior concentração de hormônios. A concentração, ou melhor, a quantidade de pólen viáveis passa de 88,7 quando não tem hormônio, reduz para 78,9 com a maior concentração de hormônio. Então, o estresse causado pela adição dos reguladores de crescimento, pela adição dos hormônios, também causa essas mutações. E a tabela 5 apresenta também a relação da epigenética, das mutações epigenéticas, determinada a partir da metilação. Essa metilação causa
mutações, né, causa alterações na expressão gênica. Então, nos regenerantes R0, que são aqueles lá do início da micropropagação, 91,9% de pólen viáveis e 13,85% de metilação. Quando a gente vai lá para baixo, para a nona geração de subcultivo, a viabilidade do pólen cai para 47%, e a metilação também é alterada para 8,83%. Então, isso mostra que a variação na metilação global, ou seja, o processo de epigenética, de alteração epigenética, que é medido através da metilação, causou também uma redução na viabilidade de pólens, certo? Então, o estresse causado pela micropropagação, seja pelo número de subcultivos, seja pela concentração de hormônios, seja medida pela metilação, está causando uma redução na viabilidade dos pólens dessa espécie. Certo? A variação somaclonal, então, pode gerar diferentes características, mas sempre estão relacionadas com alterações no genoma, sejam elas variações relacionadas a número de cromossomos, a duplicação de genes, a quebra de cromossomos, delações, né, perder pedaços do genoma, rearranjo dos genomas, troca de lugar os fragmentos, os genes, substituições de nucleotídeos, movimentações de transposons, que são elementos genéticos que mudam de posição dentro do genoma naturalmente. Então, o cultivo in vitro pode alterar isso, pode gerar maior variação, maior transposição desses elementos, mudança na metilação do DNA e também um elemento chamado interferência de RNA, que são pequenos RNAs que são naturalmente produzidos pela planta para fazer a regulação da expressão gênica. E eles podem, em função do cultivo in vitro, do estresse, alterar diversos fatores e, com isso, causar variação somaclonal, mutações. Além disso, o material que a gente está utilizando também pode fazer uma grande diferença nesse momento da ocorrência ou não de variação somaclonal. Então, a idade da cultura, o tipo do explante que a gente está usando, a idade da própria planta, o genótipo que a gente está usando, uma planta pode ter uma resposta diferente de outra, o quanto tempo fica a planta naquele subcultivo e quantas vezes ele foi subcultivado, o uso de fitohormônio já foi falado, a composição do meio, quais os componentes são utilizados. Por exemplo, o uso de carvão ativado ajuda a retirar algumas substâncias do meio, ele tem ação adsorvente e, portanto, pode reduzir um pouco essa ação dos elementos causadores da epigenética, causadores das mutações, tá? Qual é o método de regeneração, se a gente está fazendo com a formação de calos ou é direta, todos esses aspectos vão interferir e podem podem aumentar a ocorrência de variação somaclonal. Os principais fatores epigenéticos na variação somaclonal são conhecidos e estudados já. Não completamente identificados, mas a gente já conhece um pouco. Então, a metilação e a acetilação de histonas são fatores importantes que tornam o DNA inacessível, ou seja, quando o DNA é metilado ou acetilado, quando um radical metil ou um radical acetil se liga ao DNA, à cromatina, ele acaba inativando o gene, ele não deixa com que um determinado gene seja expresso. Então, essas alterações fazem com que um gene não sendo expresso, nós tenhamos uma alteração do fenótipo observado. Tem também alguns mecanismos que são naturais,
certo? Mas que também podem ser, digamos assim, manipuláveis, a gente pode utilizá-los. E isso a gente vai ver mais à frente em outras aulas que a gente utiliza essas técnicas dos microRNAs e do CRISPR-Cas9, que são técnicas de manipulação gênica, de silenciamento gênico. Mas, naturalmente, esses processos dos microRNAs e do CRISPR-Cas9 ocorrem, certo? Então, os microRNAs, principalmente, são bem conhecidos já pela sua ação em plantas, controlando a expressão gênica, fazendo com que um determinado RNA mensageiro não seja expresso e, dessa forma, a gente não tenha a função de um determinado gene realmente expressa até o seu final. Portanto, há uma alteração fenotípica ao final do processo. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de trabalho relacionado à identificação de variantes samaclonais que nós desenvolvemos aqui no nosso laboratório, no LF-EDGV, a partir de material de pupunha que foi propagado via embriogênese somática. Então, o que nós temos aqui nesse primeiro slide é a figura mostrando de onde foi retirado o explante. Então, foram plântulas, né, plântulas novinhas que foram cultivadas. A gente pegou uma folha dessa planta para extrair o DNA e poder fazer uma avaliação de como a planta mãe, a planta doadora de explante era, qual era a condição genética dela, e foram foram preparados diferentes explantes, do mesmo material, mas de diferentes alturas do caule da planta. Então, pegou-se uma posição determinada como 0, que é bem a posição de transição entre caule e raiz. Os explantes gerados abaixo, como foram disquinhos, né, foram numerados negativamente, e os disquinhos acima foram determinados com a numeração positiva de 1 a 8. Então, temos aí 13 diferentes explantes da mesma planta, de posições diferentes, muito próximas, mas diferentes. Feita, então, a introdução desses explantes in vitro com o hormônio, que é o picloram, a auxina, a gente tem a primeira avaliação, que é quanto por cento de calo foi formado a partir desses materiais. Aí a gente observa, então, foram utilizados 3 diferentes concentrações do hormônio picloram, 150, 300 e 600 micromolar, e nós tivemos uma resposta maior de formação de calos para os explantes da posição 0, menos 1 e menos 2. Tá? Então, o explante da posição de transição entre caule e raiz e das posições mais próximas para a raiz foram os que tiveram a melhor resposta com relação à produção de calos. Tá? Sem hormônio, com 0 de picloram, não houve produção de calo nenhuma, mas com a adição de hormônios a gente teve produção de calos. Então, a primeira coisa que a gente vê ali é que há uma diferença marcante com relação ao tipo de explante para a resposta aos hormônios na formação de calos. Aqui, se a gente comparar os tratamentos e as posições de explante com relação à produção de calos embriogênicos, porque formaram-se vários calos, mas alguns eram embriogênicos e outros eram organogênicos, a gente já viu. Tá? A gente vê que a posição 0 e a concentração de 300 micromolar de picloram foi a combinação que deu o melhor resultado, a maior quantidade de calos embriogênicos, certo? Então, comparando, por exemplo, as diferentes concentrações, os 4 diferentes tratamentos da mesma posição, do mesmo explante, a gente vê que na ausência de hormônio não formou nenhum tipo de calo mesmo, muito menos embriogênico, e que 150,
300 e 600 micromolares de picloram determinaram uma quantidade de diferença de calos embriogênicos. E a melhor combinação foi, então, explante da posição 0 com o picloram 300 micromolar. Tudo bem, isso não é nada de novo, já falamos disso, né? Posição, tipo de explante, concentração de hormônio, tipo de hormônio, isso a gente já falou bastante. Mas o que chama atenção agora, e que a gente então foi avançando nos nossos estudos, é que 300 micromolar, 600 micromolar, são concentrações que a gente considera bastante altas de hormônio, bastante altas mesmo. E o que a literatura traz, o que a experiência tem mostrado, é que altas concentrações de hormônio geram variantes samoclonais, geram mutações. E isso eu mostrei nos slides anteriores lá, com relação à viabilidade de pólen da torrênia, né, que aumentando a concentração de hormônios aumentava a quantidade, a porcentagem de pólens inviáveis. Então aqui a gente resolveu avaliar se tivemos alguma variação somaclonal, se tivemos alguma alteração genética ou epigenética nos nossos tratamentos com pupunha. Então o que fizemos? Avaliamos regiões do genoma com um marcador molecular chamado AFLP. Teremos uma aula sobre isso à frente. Pois bem, basicamente o que nós fizemos? Nós comparamos o número de fragmentos de DNA que foram amplificados, comparando o material propagado in vitro com aquela planta-mãe. Como lembra ali no início, eu disse que a gente retirou uma folha da planta-mãe para extrair DNA. Então nós tínhamos aquele padrão de DNA, aquele padrão de DNA foi a nossa comparação. E aí nós pegamos então as plantas que foram propagadas com 300 micromolares de picloram, com 600 micromolares de picloram e comparamos com a planta-mãe. Então tínhamos 3 padrões para comparar. O padrão da planta-mãe, o padrão de 300 micromolares de picloram e o padrão de 600 micromolares de picloram. Se não houve mutação, eles deviam estar todos iguais. Se houve mutação, tinha diferença, certo? E essas diferenças são qualificadas como presença do fragmento ou ausência do fragmento. Então, de 30 fragmentos avaliados, 30 pedaços de DNA que nós avaliamos, a planta avaliada ali com 300 micromolar de picloram perdeu 13 fragmentos e ganhou 9 fragmentos. O que significa isso? Que dos 30 fragmentos que tinha na planta-mãe, 13 deles não estavam na planta, lá no calo que foi avaliado, que foi cultivado com picloram. E surgiram outros 9, diferentes dos que tinham na planta-mãe. Com 600 micromolares de picloram, a gente teve ali um padrão de que 10 dos 30 fragmentos avaliados, 30 fragmentos que tinham na planta-mãe, 10 desapareceram, 10 não estavam naquelas plantas lá com picloram. Só que não apareceu nenhum outro fragmento. Então a gente usou diferentes combinações de primers, né? E ao todo, então, ali no overall, na tabela, então, no geral, no total, nós tínhamos 252 fragmentos de DNA, 252 pedaços de DNA que nós avaliamos na planta-mãe. Desses 252, 90 foram perdidos nas plantas tratadas com 300 micromolares de picloram e 44 novos fragmentos surgiram. Naquela com 600 micromolar, 124 desapareceram e 27 surgiram novos. Tá? Ok, mas o que isso significa, afinal de contas? Surgiu, apareceu, não apareceu, desapareceu? O que significa isso? Significa que houveram mutações, que houveram alterações no padrão do DNA. Então, alterações como a ocorrência de metilação, mutações de ponto, ou seja, uma base lá do DNA dos ACTG mudou, era um A e virou um G, sofreu uma mutação.
ou indels, inserções ou deleções, entrou uma nova base, ou saiu uma base dali, daquela sequência, essas então mutações, metilação, mutação de ponto em indels, elas vão interferir, elas vão alterar a ação de enzimas da técnica. Dessa forma, vão surgir novos fragmentos, vão desaparecer fragmentos. Tá? Então, essa comparação entre planta-mãe e plantas propagadas, e a gente vê se surgiu ou se desapareceu fragmentos, comparando a planta tratada, a planta micropropagada com a planta-mãe, é um indicador de que houve ou não houve variação somaclonal. No nosso caso, como a gente tem perda e ganho de fragmentos, desapareceram alguns fragmentos, surgiram novos fragmentos, significa que sim, que houveram alterações, que houveram mutações, variações somaclonais nessas plantas. Esse gráfico aqui, essa representação gráfica, uma análise de coordenadas principais, ela agrupa as plantas, né, agrupa os indivíduos avaliados pela similaridade. Então, cada um desses grupinhos que está formado aí tem a planta-mãe e os seus clones. Só que a gente vê que tem umas plantas ali que estão bem mais separadas. Por exemplo, a 1A está agrupada, a planta 1A é uma planta filha, está agrupada com as outras duas, que era para ser tudo clone, era para ser todas iguais. Mas a 1A está um pouquinho diferente. A 4C e a 8B, por sua vez, estão muito mais diferenciadas. Então, significa o quê? Que elas sofreram mutações muito mais significativas. Elas são muito mais diferentes da planta-mãe e dos outros clones do que deveriam ser. Elas estão bem diferentes, elas deveriam ser iguais. E nessa tabela aqui a gente tem uma avaliação do quanto por cento, né, de diferença ou de semelhança tem entre cada clone avaliado e a sua planta-mãe. Então, o coeficiente de similaridade, ele determina quanto por cento de similar é esse clone com relação à planta-mãe. Então, nós temos ali 89% de similaridade entre o clone 1A e a planta F1, e 99% entre o clone 1B, o clone 1C e a planta F1. Então, a planta-mãe e os seus clones. Isso fica bem delimitado aquilo que a gente viu naquela outra representação gráfica. A planta 4C, que ficava lá mais separada das outras, ela tem 81% de similaridade com relação à planta F4, com relação à planta-mãe. Já para as plantas tratadas com 600 picomolar, a gente vê ali que todas elas estão com 90 e poucos, 97, 94, mas temos a planta 8B, que é aquela que estava bem diferenciada lá na análise de coordenadas principais, naquela análise gráfica, aquela planta ficava bem diferenciada, ela tem somente 69% de similaridade com a planta mãe, que é a F8. Tá? Então, isso demonstra que tem muita diferença. Ela tem 31% de diferença em relação à mãe. Ou seja, formaram-se plantas com mutação. Foram embriões que sofreram mutações. Geneticamente, nós fizemos análise lá do DNA e observamos que sim, existe mutação, existe diferença. Aqui nós temos a foto dos embriões somáticos, uma embriogênese indireta, então formou um calo, essa massa mais amarelada, e formaram-se os embriões somáticos, que são essas bolinhas mais claras, que estão marcadas ali, representadas pela flechinha, as setas estão mostrando onde estão os embriões somáticos, tá? Não serão necessariamente esses ali que a gente avaliou, mas para vocês verem como é que eles aparecem. Na figura F estão os embriões que germinaram em meio de cultura, e na figura G, as plantas que cresceram, que se desenvolveram a partir desses embriões somáticos. Então, quando a gente olha essas plantas já aclimatizadas, já prontas dentro dos saquinhos com terra, prontas para ir para campo, para plantar, elas têm a aparência fenotípica normal, mesmo sabendo que algumas dessas aí sofreram mutação. Elas sofreram mutações, as mutações foram avaliadas e identificadas lá no DNA, mas não aparece nada. Fenotipicamente,
nas folhas, no caule, nessas estruturas observadas, a gente não vê diferença nenhuma. Tá? Muito bem. Desse trabalho, então, nós temos 4 principais conclusões. Né? A alta concentração de picloram pode gerar mutações. Existe hormônio que a gente pode usar uma concentração mais alta e não gera mutações. Mas aqui a gente mostrou que o picloram ele pode sim, em altas concentrações, gerar mutações. Essas alterações foram observadas lá na nível molecular. A gente observou alterações no DNA, nos fragmentos de DNA. Porém, essas alterações ocorreram no DNA, mas não vimos nenhuma diferença na morfologia. Então, terceira conclusão, né, que apesar das alterações moleculares, a morfologia era normal. O que significa? Que as mutações ocorreram, mas não se expressaram morfologicamente. Ao menos não em características as quais nós tivemos condições de observar como as plantas aclimatizadas. Talvez, né, no estágio mais avançado, surjam algumas características que a gente possa visualizar. Qual é o procedimento, então, dos marcadores moleculares? Para esse caso de avaliação de variantes monoclonais, o que a gente tem? Primeiro, o cultivo in vitro. Cultivamos as plantas in vitro, desenvolveram-se bem, bonitinhas, aclimatiza elas, faz todo o processo de aclimatização, prepara elas, coloca lá nas bandejinhas, e desse material, então, a gente vai isolar o DNA. Certo? Então, primeiro passo, cultivo in vitro, segundo passo, aclimatização e plantio das bandejas. Terceiro passo, isolar o DNA. A gente extrai o DNA da planta para ver como é que está o processo de variação subclonal. Está acontecendo ou não está acontecendo? Não necessariamente a gente precisa aclimatizar as plantas. A gente pode trabalhar com as plantas in vitro. Vai lá, retira algumas folhinhas da planta in vitro e faz o isolamento do DNA. Também funciona. Antes mesmo disso, a gente pode fazer o isolamento do DNA até mesmo dos calos que estão se desenvolvendo. Comparar, por exemplo, calos embriogênicos e não embriogênicos, certo? O DNA pode ser extraído de qualquer uma dessas etapas. Uma vez extraído o DNA, fazendo o isolamento do DNA, a gente avalia a qualidade dele e faz uma amplificação desse DNA. A gente faz cópias dele, faz o processo chamado de PCR. E depois separa esses fragmentos por uma técnica chamada de eletroforese. Tá? Todos esses processos, isolamento de DNA, avaliação da qualidade, amplificação via PCR e eletroforese, todos eles são processos, são técnicas que nós vamos estudar nas próximas aulas. E por último ponto, a quinta etapa dessa avaliação é o processo de observação dos genótipos de cada planta. Avaliar quais são os pedaços de DNA que a planta tem, quais são os pedaços de DNA, os fragmentos que a planta perdeu, mudou ou não mudou, comparando esse planta-mãe com as plantas tratadas, comparando o tratamento A com o tratamento B e assim sucessivamente. Resumindo, então, essa rápida apresentação sobre variações somoclonais. Tá? Vamos lá. Primeiro, variação somoclonal ocorre naturalmente na natureza. Chama-se mutação. Tá? Vai acontecer. Naturalmente acontece a variação somoclonal na natureza, acontece nas plantas. As condições de cultivo in vitro, que geram estresse para a planta, né? Elas geram toda uma situação diferenciada para aquele explante, podem estimular a ocorrência de variação somoclonal. Em função da micropropagação do cultivo in vitro, a gente pode ter variação somoclonal ocorrendo com maior frequência, inclusive, do que naturalmente. Essa variação somoclonal pode ser herdada geneticamente, né? Pode ser herdada se a variação ocorre em uma mutação genética, ou pode ser epigenética quando ela ocorre temporariamente, quando essa variação ocorre em função de uma resposta ao ambiente, ao estresse in vitro, e depois, quando a planta sai desse estresse, ela volta às condições anteriores. A variação somoclonal pode trazer mutações de interesse biotecnológico ou econômico. Tá? Uma variação somoclonal pode ser uma mutação que faça com que a planta tenha
uma característica nova, produzindo uma determinada substância, gerando uma resistência a uma determinada situação de estresse, produzindo flores com uma coloração diferente, portanto de importância no mercado, produzindo plantas com fruto mais saboroso, com um formato que interessa ao mercado. Então podem essas mutações ter um impacto biotecnológico ou econômico, podem gerar produtos de interesse. A avaliação da variação celular sempre deve ser realizada tanto em nível morfológico como molecular. Tá? Molecular, utilizando marcadores, e morfológico, visualizando aquela planta, vendo o que ela tem e o que ela não tem de diferente. Os marcadores moleculares são uma importante ferramenta para a gente caracterizar essas variáveis, essas variantes somaclonais. São uma forma que a gente tem de observar se houve ou não variação no DNA das plantas, se houve ou não alguma alteração. E ao final de tudo isso, os experimentos não são conclusivos, assim, peguei a plantinha novinha ali, fiz uma avaliação, legal, ela tem variação, ela não tem variação. A gente precisa fazer um acompanhamento posterior, a gente precisa continuar avaliando ela, porque algumas vezes essa variação não foi capturada pelo marcador molecular, não apareceu morfologicamente, mas aparece numa fase mais avançada, como por exemplo na flor, no fruto, no grão de pólen, na semente. Ou então, essa variação é epigenética, portanto, ela é temporária, ou seja, ela aparece num determinado momento em que a gente avalia, mas com o desenvolvimento da planta, essa variação desaparece. Ela é epigenética, ela é temporária, certo? Bom, gente, era isso por hoje, de maneira rápida, falando sobre variação somaclonal. Na próxima aula, teremos então o nosso encontro com as bases moleculares dos marcadores. Quais são os fundamentos moleculares dos nossos marcadores. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.